Boa noite. Boa noite. Agora melhorou. Um feliz sábado a todos vocês. Que Deus possa ser louvado em mais uma noite nessa semana de oração. Vamos começar louvando, cantando tudo por Ele. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e
seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. Amém. Jesus meu guia é o hino de número 211 do nosso novinário. Em pé cantaremos o hino Nasce em Mim. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Minha oração nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado.
minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém. Amém. Vamos orar. Querido e bom Deus, graças te damos pelo dom da vida. Nós te agradecemos porque essa semana está terminando, nós podemos ter o descanso do sábado. Queremos que o Senhor se faça presente nas nossas vidas e neste culto. Tudo que venha a ser falado, cantado, seja somente para a tua honra e tua glória. Fale aos nossos corações. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos vários brindes para o nosso sorteio. Amém. Vamos começar o nosso sorteio com o pó da vida. Pó da vida. É potente esse pó da vida. Cedido pelo irmão Toledo. Muito natural esse produto, né? E eu gostaria de ganhar, e eu estou avisando que meu número é o 23, tá? Para não ter marmelada. Se sair o número 23, é o meu, tá bom? Vamos lá, Hendrik. 14. Ô, Tuca! Esse que você queria, Tuca? Agora nós vamos para um refogado que o irmão Toledo também fez, também super natural, está quentinho, cheiroso, pronto para ser degustado. Vamos lá, Hendrik. 26, quase é o meu, hein? A Duda. Que delícia, hein, Duda? Que sorte, hein? Vamos agora para outro pó da vida. Já foi o 26? 17. O Adenilson. Ele já tem a foto, hein, Thaís? Olha, sortudo, hein, Adenilson? Agora nós vamos para um produto também que o irmão Toledo nos cedeu. É uma pasta de amendoim com mel. Que saia o número 23. 36. Olha, a visitor, nossa irmã do Geisel. Geisel, né? Como? Marília? Ah, foi ele? Ele foi o sortudo? Que delícia, hein? Gosta de pasta de amendoim? A mãe gosta. Agora nós vamos para mais um pó da vida. Número 11. É você, Hendrik? Você sorteou seu número? Puxa, eu não ganhei nenhum, hein? Tudo bem. Agora nós vamos para o bis. Não é tão saudável assim, né? Mas é gostoso.
Vamos lá, Henrique. Número 15. É você, Sara? Você foi a sorteada do bis? E agora, o último sorteio da noite e da Semana Jovem, o lindo boné Caleb. Desejado por todos. 24, quase é o meu. Olha o Du. Vamos dar agora continuidade à nossa programação. Uma boa noite e um feliz sábado a todos. Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Foi pedido para mim dar um testemunho aqui. Tem que ser um pouco breve, mas... Bom, os irmãos mais velhos aqui me conhecem desde pequeno, como Tuca, Madalena, o Maldonado, o Osíris, né? Meus pais vieram para a igreja quando eu tinha 6 anos de idade aproximadamente, e aí eu me batizei aqui nessa igreja. Depois de algum tempo, eu saí da igreja, fiquei 10 anos afastado da igreja. E como minha esposa falou no testemunho dela, eu trabalhava no sábado, né? E eu ficava com vergonha de passar aqui na frente da igreja. Eu vi que os irmãos estavam congregando, eu ficava com vergonha. Sempre eu não passava aqui na frente. Mas o foco do meu testemunho que eu quero contar é o seguinte: não é nem ali no momento da minha conversão, é pós-conversão. Porque é o seguinte, quando na verdade eu vou contar um pouco antes de eu decidir me rebatizar, que foi lá no Sagai em 2018, ou melhor, 2008, foi em setembro de 2008 que eu me rebatizei lá no Sagai. No momento em que eu tomei essa decisão, eu estava frequentando uma outra denominação, uma outra igreja da Assembleia. Mas eu estava indo lá mais interessado em uma garota lá, né? Não é tanto na igreja que eu estava... Eu estava interessado, mas só recebia fora, viu, irmãos? Não rolou nada. E aí eu decidi voltar para a Adventista, né? Teve um teologano na época que foi fazer visita lá em casa, estava tendo essa programação lá no Sagai, né? O pastor Mota estava fazendo evangelismo lá, acho que era 30 noites, e eu, então, recebi essa visita do teologano, Richard, lá em casa, juntamente com o meu ex-cunhado, e eles fizeram o convite para eu ir lá assistir a programação. Meu pai já tinha feito esse convite muitas vezes, mas eu não atendi o convite dele. Mas o dia que o teologano foi lá fazer o convite para mim, eu fui lá no Sagai. E na primeira noite eu já ouvi Deus falando comigo, né? E Deus falou comigo naquela noite, e eu decidi passar pelo rebatismo. Conversei ali com o teologano, com o pastor, e marcamos o batismo. Olha só como que o inimigo é, irmãos. Naquela semana, essa menina que eu falei, que eu estava interessado lá na Assembleia, ela nunca deu bola para mim. Na semana que eu decidi passar pelo rebatismo, ela me ligou. Olha, veja só, ela me ligou. Aí ela falou assim: eu fiquei sabendo que você vai batizar em outra igreja. Eu falei: sim, vou batizar na igreja adventista. Olha só, o inimigo usando ela. Ela falou assim: imagina, não vai para essa igreja de jeito nenhum. Você tem que vir para cá, para a Assembleia. E eu falei: não, eu decidi, eu vou me rebatizar na igreja adventista. Eu já fui de lá, eu cresci nessa igreja. E aí ela disse que não, que era para a gente conversar, que ela ia dar uma chance para mim. Olha só. Aí eu peguei, não quis saber. E aí, irmãos, o meu tempo já está esgotado ali. Eu quero só enfatizar o seguinte:
Tudo bem. Eu me batizei lá no Sagai, no dia 28 de setembro de 2008. Depois do meu batismo, eu trabalhava no Correio ali, não sei se os irmãos lembram, quando tinha uma base do Correio ali na 3 de maio, em frente ao lado da igreja de Santa Terezinha, ali onde era o prédio da Tatiele. Eu trabalhava ali. E depois que eu passei pelo batismo, todo o horário do meu almoço, eu ficava na frente, ali tinha um sofá ali na frente, eu ficava ali sentado lendo a Bíblia, na hora do meu almoço, né? E um dia, na hora do almoço, eu estava lá sentado lendo a Bíblia, de repente veio um senhor negro assim, e ele nunca tinha visto aquele homem, e ele começou a dizer assim: você tomou a pior decisão da sua vida, disse aquele homem. Ele disse assim, eu disse, mas espera aí, como assim? Ele falou, você se batizou naquela igreja, você não deveria ter ido para aquela igreja. Eu nunca tinha visto aquele homem, irmãos, nunca vi ele. Você não deveria ter ido para aquela igreja. Você tomou a pior decisão da sua vida. E ali, irmãos, a gente começou a conversar. Eu falei, não, mas como assim? Eu conheço. E aí a gente começou a conversar da Bíblia e falar, ele falando que não tinha nada de sábado, que sábado era coisa passado, não sei o quê. E aí eu peguei e conversei com ele, falei assim, irmão, tudo bem. Naquele primeiro amor, né, irmãos, a gente está ali. Eu falei, vamos, você quer que a gente vá na sua casa fazer uma visita? Conversei com o teologano ali, o pastor, falei, você vai comigo lá na casa dele? Aí marcamos de ir lá na casa dele, desse senhor. E aí chegamos lá ele morava ali no Redentor não, no Geisel, lá para cima lá. E aí, quando chegou o dia, na hora marcada, a gente foi lá. Quando a gente ia chegando lá na casa desse homem, no muro da casa dele, estava escrito um monte de blasfêmias contra Deus, no muro da casa desse homem. Nomes assim, blasfemando mesmo do nome de Deus, escrito assim no muro dele. E aí o teologano que estava comigo disse, olha, eu não estou gostando do que a gente está vendo aqui não, a gente está pisando em terreno inimigo aqui. E aí a gente ainda desceu do carro, batemos palmas, chamamos ele, ficamos ali, sem brincadeira, irmãos, ficamos 10 minutos ali chamando ele, batendo palma, para ver se ele vinha, porque a intenção nossa era conversar da Bíblia, falar de Jesus para ele, falar da verdade para ele, e ficamos ali um bom tempo chamando e nada. De repente, irmãos, a gente virou as costas para ir embora, e o homem está, olha só, sem brincadeira, irmãos, o homem estava deitado na garagem assim, ó. A gente ficou uns 10 minutos ali, não tinha ninguém na garagem do homem. Ficamos chamando, batendo ali. A gente virou as costas para ir embora, ele estava deitado ali. Então a gente viu, eu percebi que aquele homem era usado pelo inimigo para me desmotivar, para me tirar dos caminhos de Deus. Então, irmãos, o testemunho que eu quero dizer é assim, eu não tenho dúvida de que essa é a igreja verdadeira de Deus. Tanto é que ele tentou me tirar, mas Deus me fortaleceu a cada dia, que os irmãos também se fortaleçam. E graças a Deus, eu já tenho vários anos aí que eu voltei e pretendo permanecer até a volta de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite, um feliz sábado a todos. Neste momento eu gostaria de chamar o trio Adoração, né? Voz e Adoração, eles são lá do Geisel, vieram carinhosamente, né, apesar da distância, estar conosco aqui. Eles vão louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria de que vocês meditassem na letra, né, deste louvor, e Deus seja louvado, use vocês poderosamente.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Amém. Agora nós vamos entoar mais uma canção. Um raio de luz então se viu sobre o rosto de Jesus, e a multidão se espantou
coxo a lhe apresentar. Jesus olha para o coxo e diz: perdoado tu estás. É mais fácil também te dizer, para a multidão acreditar. Levanta-te, põe-te a andar. Levanta e anda, levanta e anda. Toma tua cama e vai. Levanta e anda, levanta e anda. Vai, não peques mais. Um raio de luz então se viu sobre o rosto de Jesus, e a multidão se espantou. Eram alguns homens numa fé, um telhado a romper e um coxo a lhe apresentar. Jesus olha para o coxo e diz: perdoado tu estás. É mais fácil também te dizer, para a multidão acreditar. Levanta-te, põe-te a andar. Levanta e anda, levanta e anda. Toma tua cama e vai. Levanta e anda, levanta e anda. Vai e não peques mais. Levanta e anda. Toma tua cama e vai. Levanta e anda, levanta e anda. Vai e não peques Não peques mais, não peques mais, não peques mais, não peques mais. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Quem está feliz diz amém. Quem não está, vai passar, amém? Feliz sábado! Chegamos na última noite. Tem alguns guerreiros aqui que vieram todas as noites, é isso mesmo? Quem veio todas as noites? Deixa eu ver as mãos aqui. Rapaz, que bênção! Nós estudamos, o tema da nossa semana foi Amor é Ação. Se você está vindo pela primeira vez, nós estudamos no livro de Lucas algumas formas que nós podemos expressar amor. Eu agradeço ao trio Voz e Adoração. Acertei? Vocês cantam demais. Gosto de ouvir vocês cantando. Que Deus continue usando o dom de vocês. Tem mais alguém que vem de uma outra igreja além do Geisel aqui? Acho que não. Todo mundo aqui é de casa, né? Eu estou me sentindo em casa já na igreja do Bela Vista. O senhor é de onde, meu amado? Reginópolis. Reginópolis é de qual distrito? De Pirajuí, pastor Taka. Takahashi, gente boa demais.
Eu também sirvo naquele canto, em algum momento estarei por lá. Eu acho que eu não conversei com todos. Eu até conversando com o pessoal do Gás, que eles ficaram enciumados, viu? A primeira vez que eu vim em Bauru, eu vim por um motivo, para fazer o acampamento, aliás, o retiro espiritual da Igreja do Geisel e também de todo o distrito, né? E, na realidade, eu ia para um outro lugar. Eu ia para a igreja de Diadema, que foi o lugar onde eu fiz estágio. Só que eu tinha acabado de vir para a associação e fizeram um pedido gentil para ir para a igreja do Geisel, e eu obedeci e fui. Fiz amizade com alguns daqui, de outras igrejas, saí do acampamento e sabe a primeira coisa que eu fiz? Passei lá no esquinão para comprar um tal do bauru que eu nunca tinha comido e falei, acho que eu nunca mais vou voltar para essa terra, ou se eu voltar vai ser muito difícil. Os queridos do Gás até convidaram lá no acampamento para fazer a Semana Jovem. Eu falei, nossa, vai ser difícil para mim, eu tenho outros compromissos. E eles estão aqui hoje, olharam para mim e falaram, muito bem, né? Você está fazendo a Semana Jovem, né? Falou que não ia vir mais. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu trabalhava em Ribeirão Preto e a minha agenda era para eu estar em São Carlos agora, servindo, distribuído. E Deus conduziu tudo. Vim para cá para fazer o evangelismo com o pastor Raimundo, lá na igreja do Greenville, e foi de toda Bauru, né, da região. E acabou que a associação optou para que eu me mudasse para Bauru. Então, sou morador de Bauru. E minha função de pastor é cuidar das pessoas, sou evangelista, então trabalho estudando a Bíblia com as pessoas. Tem coisa mais gostosa que isso? Eu sou muito grato a Deus, que a minha função é estudar, preparar pessoas para terem um encontro com Cristo. Eu também tenho uma outra função, estava comentando, que é cuidar dos interessados da Novo Tempo, aqui do campus da Paulista Oeste inteira. É um desafio, estou aprendendo ainda como é que faz, alguns projetos já foram lançados, lançando de antemão, talvez no Geisel vai acontecer alguma coisa lá nos próximos dias. Eu não vou fazer a Semana Jovem, mas acho que vou fazer um evangelismo lá, viu, gente? Então vou estar por lá. Esse ano aí, já estão sabendo, né? Enfim. Agradeço pela presença de vocês. Igreja querida do Bela Vista. Também não imaginava que viria para cá. Na verdade, eu ouvia histórias dessa igreja, um pastor muito amigo meu, foi pastor aqui de vocês, ele falava dessa igreja, e eu fico feliz de estar servindo também, vou estar servindo o Gás, não vai ficar com ciúmes não, tá? Estou servindo Bela Vista também, e as demais igrejas aqui da região. Essa semana nós estudamos a ideia de colocar o amor em prática. Para aqueles que não vieram, eu queria que a plateia me ajudasse, meus queridos irmãos. Nós estudamos o primeiro tema na noite de domingo, vocês lembram? Amor é gratidão. E eu espero, esposas, que seus maridos estejam sendo mais gratos. Será que está acontecendo isso? E o inverso também, né? As esposas gratas aos maridos, aos filhos que têm, ao emprego que têm. Gratidão é algo importante e todos nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nós estudamos um domingo sobre um tema difícil, o tema do perdão. Perdão, segunda-feira. Vocês estão atentos, né? Tá vendo? Vocês estavam ligeiros aí, tá assim. Então, no domingo nós estudamos sobre gratidão, na segunda-feira nós estudamos sobre o perdão. Gente, se você não perdoou ainda, vou falar um segredo para vocês. É bom perdoar. Porque Deus fala, se a gente não perdoar, Ele não perdoa. Então, trabalhe com Deus, converse com o Espírito Santo para que Ele te ajude nesse processo. Segunda-feira. Terça-feira, vocês lembram o tema? Rapaz, essa plateia é boa mesmo, hein? Nós vimos a história de um homem que não era judeu e tinha mais fé do que o povo ali na região. E ele estava orando, pedindo a Deus em favor de um servo, de um escravo, de alguém que era considerado inútil. Avançando, quarta-feira, lembra qual foi o tema? A adoração, e vimos a história de duas mulheres, uma jovem, quem sabe pecadora, que se colocou aos pés de Jesus, e uma outra senhora, uma idosa, viúva, e essa que adorava ao Senhor de dia e de noite, um exemplo para nós. Adoração é um ato daquilo que nós expressamos de forma externa,
mas também uma vida de serviço. Essa é a verdadeira adoração. Estamos avançando, quinta-feira, lembra do tema? Rapaz, vocês estão bem, né? A história de ontem, história de um gigante, Zaqueu, que era um menorzinho, era um maioral na profissão, mas era um menor em estatura e se tornou grande, porque ele obedeceu o que Jesus disse para ele, e quando ele decidiu obedecer, houve salvação na casa dele. Lições, histórias. Hoje o nosso tema é compartilhar. Amar é compartilhar. E claro que tem um viés religioso de você compartilhar, mas compartilhar realmente não é algo muito fácil, né? Eu não sei quantos aqui são filhos únicos. Eu tenho uma irmã mais nova. Eu sou o homem, tenho 4 anos de diferença, então as minhas coisas, os meus brinquedos, aquilo que eu ganhava não tinha nada a ver com a minha irmã. A gente se torna um pouco, às vezes, egoísta, né? E queremos as coisas para quem? Para nós. A ideia de compartilhar a palavra de Deus, nós devemos compartilhar a todas as pessoas que entram em contato conosco. Porque aquilo que nos transformou é capaz de transformar outras pessoas. Nós vamos ler uma história que entra muito de contato com o testemunho que você deu, querido. Eu fiquei curioso para saber o que aconteceu ali depois, viu o rapaz deitado, se jogou água, saiu correndo, não sei. Mas a história tem muito a ver. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Mais uma vez, nós vamos estudar o capítulo 8, dos versos 26 ao 39. Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 26 a 39. Se você encontrou, diz amém. Nós vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Querido Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, mais uma vez estamos aqui com a tua palavra aberta. Nós queremos pedir, interceder pelas pessoas que amamos neste momento. Que o Senhor cuide delas onde elas estão. Nós intercedemos também pelo irmão Marcelo Patrício. Chegou esse pedido de Catanduva. Cuide da vida dele, ó Deus. Cuide dos jovens dessa igreja. Que as nossas preocupações mundanas, que as nossas preocupações com respeito ao que acontece à nossa volta, que elas se cessem nesse momento e que possamos ouvir a sua voz. Que nenhum ruído haja entre a tua palavra e os nossos corações. Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler essa história. Eu não sei se você já a conhece, mas nós vamos fazer uma leitura desse trecho que vai dos versos 26 até o verso 29. Contexto: Jesus, ele tinha nos 3 evangelhos que narram essa história, mostram que antes desse acontecimento, Jesus, ele tinha acalmado uma tempestade. Jesus, ele estava com seus discípulos, ele tinha saído de uma pregação, ele estava dentro de um barco, deitado, e os discípulos estavam temerosos por conta das ondas. Eles estavam com medo, e aqueles discípulos, a maioria deles eram pescadores, eles conheciam o mar, e eles estavam amedrontados. De repente, eles ficam com tanto medo que eles vão, acordam Jesus e falam: Senhor, está vendo o que está acontecendo? Por favor, faça algo por nós. E Jesus vai naquele momento, acalma a tempestade, fala que eles têm pouca fé. A tempestade é acalmada, e no verso 25 fala que eles ficaram possuídos de temor e admiração. Esse é um ponto importante. Jesus atravessa depois disso, e eles tomam rumo para um outro lugar. E aqui começa a nossa história. Verso 26. Rumaram para a terra dos... O que diz na sua Bíblia? É uma palavra difícil, né? Gerazenos. Pode ser que esteja gadarenos para alguns. Gerazenos.
fronteira da Galileia. Verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus ele sai de um lugar onde é um contexto judeu e ele vai para uma região que realmente não está na rota, se você imagina. Lembra que eu comentei que Jesus, o livro de Lucas mostra ele indo a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer pelos nossos pecados. E acontece que ele desvia um pouco dessa rota e ele vai para esse lugar que é conhecido por ser um lugar onde tinham poucos judeus. Em sua maioria eram gentios. Jesus vai para esse local e ele encontra um homem. E esse homem está possesso do que diz aí na sua Bíblia, querido? De demônios. Esse homem, além de possessos há muito tempo, ele não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Que situação? Parece uma insanidade. E quando nós analisamos pecado, pecado é isso. É um ato insano. Por mais que tenhamos a certeza da salvação, por mais que tenhamos a certeza daquilo que acontece com respeito à morte, eu sei que se chamar alguns para dar um passeio no cemitério, nem sei onde é o cemitério de Bauru. Sei que vocês vão, mas o pastor é doido, né? Estou fora. É ou não é? Não gosta? Não é normal. Sei que vocês estão gravando, vou contar uma história que eu contei em outros lugares já. Era ano de 2020. Eu fui fazer um Caleb na região do Vale do Ribeira. Alguém conhece aquela região? Já ouviram falar da igreja de Apiaí? Cidade de Apiaí? Fui para aquela cidade lá. E eu estava indo naquele lugar, e uma chuva acontecendo lá, é mais ou menos nessa época de julho, agosto. E eu ia começar o Caleb, e o pastor falou: olha, vou arranjar para você ficar na igreja, dormir na igreja, aqui nos fundos. Ou ia ficar na sala do hall do berço, mas não ia dormir em berço, não. Tinha uma cama lá para mim durante a semana, né? E eu fiquei lá. Arrumei as coisas que tinha, desarrumando ali a mala, organizando mais ou menos, vendo o chuveiro, se estava muito gelado, se estava quente. E daí o pastor falou: olha, eu tenho que ir na cidade ver uns negócios lá no centro, depois eu passo aqui para a gente lanchar, enquanto isso você vai se arrumando e tal. Eu falei: tá bom. E eu estava lá tranquilo, e de repente eu escuto um barulho no portão. A igreja de Apiaí, ela tem um espaço grande na frente, não é que nem aqui na Bela Vista, né? Tem um espaço que dá até para ser garagem, mas eles não usam assim. Então tem a igreja, imagine que passa o corredor, eu estava nessa parte dos fundos, estava lá no fundão. E eu escutei um barulho. Daí eu falei: quer ver que o pastor não avisou para a pessoa que eu estou aqui? Aí eu falei: imagina para eu explicar quem eu sou dentro da igreja, né? Confesso que se fosse minha irmã, eu ia me preparar para dar um susto nela. Irmão sabe, fazem isso, né? Quem nunca? Assustou o irmão. Só que aquela irmã, eu tentei de todas as formas, eu confesso em frente a vocês aqui, que eu fiz de tudo que eu podia para tentar não assustar a irmã. E ela vinha rodando a chave, cantando a música do Adoradores, feliz e alegre.
Aí quando ela virou a esquina, eu estava de frente, e ela fez algo parecido com Vocês pela minha feiura, se assustou ali. Eu falei, calma, irmã. Aí ela falou, quem é você? Eu falei, oi, meu nome é Roberto, e ela com os olhos regalados. Meu nome é Roberto, eu sou pastor, eu vim fazer um Caleb aqui na região de vocês. O seu pastor distrital me chamou para participar. Aí ela foi acalmando, né? Ela, entendi. Daí eu vou ficar aqui durante esses dias, trabalhando, servindo. Aí ela falou, mas você vai ficar na igreja? Eu falei, eu vou ficar na igreja. Por quê? Pensei que ela ia ver coisa de chave, sabe, essas coisas. Ela falou, tá. Eu falei, mas tem alguma coisa na igreja? Ela falou, não, tem uma história aí. Eu falei, história? Não te contaram? Eu falei, não. Ela coçou a cabeça. Não sei se eu te conto. Eu falei, irmã, começou, conta, né? Ela falou que, na verdade, a parte de trás aqui onde está da igreja, antigamente era um cemitério. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Então você pensou que era uma alma penada, né, irmã? Por isso você se assustou ali, né? Ela, não, eu não tenho medo dessas coisas. Eu, estou vendo. E a história é que aquela igreja, depois que eles reformaram, até acharam um fêmur lá no fundo. Uma história assim meio macabra, né? Mas nós sabemos que o corpo das pessoas não é mais. A pessoa ali, o que aconteceu com ela, ela deixou de existir depois que saiu fôlego de vida. Nós não acreditamos que nós temos uma alma, nós somos uma alma. Então, para mim, não teve problema nenhum de ficar ali na igreja. Mas a irmã contou essa história. Mas aquele homem, ele morava num cemitério. Vocês estão entendendo? Ele vivia nos sepulcros. As pessoas tentavam prendê-lo. Lá no verso 29, embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, ele tudo despedaçava e era impelido pelo demônio no deserto. O Evangelho de Marcos também comenta que ele se cortava. Essa era a situação daquele homem. Essa é a situação de muitos que estão sem Cristo. Vivendo uma vida deplorável. Vivendo presos nos grilhões do inferno. Só que a história daquele homem, que era triste e motivo de vergonha, de medo para toda a sociedade, aquela história se transforma quando aquele homem tem encontro com Cristo Jesus. Jesus, ele vê aquele homem, e aquele homem vê Jesus. Não sei se ali no fundo da sua alma mesmo, com tantos demônios dentro dele, ele vê Jesus e ele toma uma atitude de se prostrar. Eu não sei se você já teve em algum momento com alguém com possessão demoníaca, e é algo complicado. Não é algo normal. Graças a Deus, nessa igreja, é difícil acontecer. Alguns casos raros. Mas é um sentimento esquisito. O professor comentou, quando estamos na presença, dando aula sobre isso, parece que a atmosfera fica diferente. E eu espero que vocês não passem por isso. Só que Jesus, ele teve um encontro ali com aquele homem vai em direção dele. Nós estudamos isso na quarta-feira, a ideia de se prostrar ali, a forma, mas ele não estava adorando, porque naquele momento tinha dentro dele demônios. Ele se prostra, tem uma legião dentro dele, roga para que não o atormente os demônios. Vamos continuar a leitura, verso 30. Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião, alguns tentam imaginar a quantidade que cabe dentro do ser humano, de quantos demônios. A ideia não é essa no texto bíblico. Uma legião
representa um poder romano, que é a ideia que impõe pela força autoridade. Então ele estava querendo falar que dentro desse homem a autoridade somos nós, pela força. Só que o poder de Deus ele é muito maior do que de qualquer demônio. Podia estar a terça parte que caiu do céu inteira naquele homem, que o nome de Jesus poderia tirá-lo. Tamanho é o poder do nome de Cristo. E Jesus, com autoridade, ele fala para que aqueles demônios saiam daquele homem. Primeiramente, eles rogam que não mandassem para o abismo. Os demônios, nesse momento, eles estão com medo de serem derrotados e destruídos. Algo que vai acontecer muito em breve, nós acreditamos. Essa batalha entre o bem e o mal, o grande conflito, um dia vai se findar. Os demônios, nesse momento, eles rogam com medo da própria vida. Só que acontece que algo está passando ali. No verso 32 diz: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada do que, queridos? De porcos. Rogaram-lhe que lhes permitissem entrar aonde, queridos? Está vendo? Por isso que eu não sou palmeirense. Já não sou porque é adventista, né? Aí é o texto que fala para a gente: os demônios estão nos porcos. Não dá certo. Brincadeira à parte. Eles pedem, eles rogam e Jesus permite. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Não há nada que aconteça, porém, que Deus não permita. Nós não entendemos no momento, mas nós podemos descansar na certeza que Deus, de repente, permitiu. E Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Não é fácil aceitar quando algo ruim acontece em nós. Às vezes são por conta de consequências dos nossos atos. E Deus, na sua bondade, de forma pedagógica, nos ensina, quem sabe através da dor, para a gente não cometer os mesmos erros. Deus ele permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos. Verso 33. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Verso 34. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo aonde, queridos? Na cidade pelos campos. A famosa fofoca, né? Foram contar o que tinha acontecido. E é bonito que o mesmo verbo usado, né? Eles viram o que tinha acontecido. O homem endemoniado viu Jesus. Um correu para perto de Cristo, o outro correu para um caminho oposto. E a Bíblia vai traçando dois grupos distintos que sempre acontecem no decorrer de toda a Bíblia. Uns que ouvem a palavra de Deus e seguem o que Cristo pede, outros que escolhem um caminho diferente. E aqui não se omite, não é de uma forma diferente, acontece da mesma forma. Aqueles porqueiros foram para o campo. O verso 35 diz: então saiu o povo para fazer o quê? Para ver, mais uma vez, o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E agora me assusta o que está escrito na sequência, porque esses homens ficaram alegres, é isso mesmo? Como assim? Eles ficaram dominados de terror. Vocês estão vendo o contraste que está acontecendo aqui? Lucas escreve de uma forma bela. Ele mostra que alguém que não tem condição humana, ele vê o Senhor e ele vai até Cristo, se prostra e ele tem uma vida transformada. E do outro lado tem pessoas que têm condições plenas, físicas, mentais, eles olham para Cristo, eles veem ao Senhor, eles olham o que aconteceu com o rapaz e eles têm medo. Durante a vida deles, eles viram aquele homem nu,
possesso de demônios, e não é relatado que eles tinham medo, por mais que aquele homem fosse excluído de toda a sociedade. Só que agora que eles estão vendo um homem em perfeita condição, ao lado desse senhor, desse rabi judeu, eles têm medo. Que paralelo. Eu não sei como foi a sua história de conversão. Tem alguns que eu conversei que vieram para um curso de deixar de fumar, né? 2 ali que eu conversei hoje. Pouquinho. Quero ouvir a história de vocês. Eu não sei como que foi sua história. Se você viu que tiveram alguns testemunhos, alguns cresceram de repente na igreja, se desviaram, depois voltaram. Eu não sei como foi a sua trajetória ao lado de Cristo. Eu não sei se quando você se converteu, quem sabe, as pessoas se assustaram. Você tinha uma vida diferente. Uma vida de quem sabe que ia para o bar. Uma vida assim, que nem meu pai, eu uso uma expressão gonorante, né? Não é nem ignorante, é gonorante, né? De um jeito de ser. E de repente você se converte, as pessoas olham para você, quem sabe ficam espantadas. Porque se você era uma pessoa e quando você encontra Cristo se torna alguém diferente. Não tem médico, não tem psicólogo, todas essas coisas podem ajudar. Mas o único livro que transforma a vida das pessoas é esse livro aqui. Nós vemos pessoas de uma forma totalmente diferente que tiveram um encontro com Cristo e as vidas foram transformadas. Na Bíblia nós vemos esses milagres acontecendo ainda hoje. Aqueles homens, eles ficaram com medo de alguém que tinha sido transformado por Jesus. Uma igreja aí de algum outro lugar, tem um irmão que se tornou um amigo, sabe? E ele falava para os filhos dele, a última coisa que eu quero que vocês façam é que vocês se envolvam com esses negócios de crente. Um homem duro, rígido. Um homem que não demonstrava amor para as pessoas, sabe? Uma geração diferente, entendo, quem sabe? Mas esse era esse cidadão. Fugiu de tudo quanto que era a igreja. A esposa tentava ir, ele falava, olha, não é para mim esse negócio e não quero nem que meus filhos vão para esse lugar. E de repente, num momento de dificuldade, teve um encontro com Cristo, aceitou a mensagem adventista depois de muito tempo, foi batizado, teve a vida transformada. E agora, para falar para os filhos? Ele ficava se preocupado, né? O que eu vou falar? Porque eu falei que eles falavam para eles fazer qualquer coisa, menos virar crente. E sabe, ele não precisou falar nada. Os filhos dele viram a diferença. Eles falam, pai, você está diferente. Você está mais amável. Você está mais bondoso. Tem algo nessa sua religião que mudou a sua vida. Por que eu trouxe essa história, queridos? Mesmo que você tenha se convertido há muito tempo, ou quem sabe tenha crescido na igreja, as pessoas, quando nos olham, elas têm que ver algo diferente. Porque nós temos contato com quem? Com Jesus, o nosso Salvador. Se a sua transformação de vida tem feito com que você se afaste das pessoas, no sentido de que elas não querem procurar o Jesus que você ama, porque é uma opção, quem sabe, delas. Se a sua forma, quem sabe, de levar o amor de Jesus tem afastado as pessoas, é bom nós nos preocuparmos. Porque quando nós estamos ao lado de Cristo, o amor dele mostra, através da nossa vida, o fruto do Espírito Santo. Nós temos que pensar nisso. Nesse caso foi diferente. As pessoas ali, ao verem aquele homem,
em vez de ficarem felizes, elas ficaram com o quê? Com medo. Elas estavam mais preocupadas com, quem sabe, as consequências ali financeiras daquele povo. Alguns acreditam que talvez ali nesse grupo tivessem alguns judeus que tivessem, quem sabe, largado os mandamentos, porque o judeu não podia nem tocar no porco. Alguns pensam que eram povos ali de outra região, gentios. Judeu ou não, aquelas pessoas preferiram que Jesus saísse do lugar deles preocupados com porcos, ao invés de procurarem o Salvador e alcançar a salvação. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos? As nossas preocupações neste mundo, se têm afastado Jesus da nossa vida, são que nem esses porcos. Não valem nada. Nós precisamos diariamente escolher a Cristo Jesus. E para que nós, quando eu olho o texto, as pessoas que eram sãs não aceitaram, e é bonito como Lucas escreve, o verso 36 diz, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Eles entendiam que a vida do endemoniado tinha sido mudada. Só que o verso 37 fala que todo o povo, toda a circunvizinhança dos gerazenos, rogou que Jesus se retirasse, pois estavam possuídos de medo. Jesus, ele não fica onde as pessoas não querem que ele fique. Diferente do inimigo, que ele invade a nossa, sem a gente chamar, Jesus, ele não fica se a pessoa não quer que ele fique. Jesus tomando de novo o barco. Entrou no barco, verso 38. O homem de quem tinha saído os demônios, e olha que situação bonita. Aquele homem, ele teve a vida transformada, e agora ele roga para Jesus para segui-lo. Ele quer ser um discípulo. Acabou de ser convertido. Os detalhes são belos do texto. Aquele homem que era antigamente agitado, que ninguém conseguia prendê-lo, olha a transformação na vida dele. Agora ele estava ali aos pés de Jesus. Aquele homem que estava nu, andando pelas ruas, agora ele está vestido. Aquele homem que parecia um louco, estava agora em perfeito juízo. Aquele homem que não parava, que era guiado pelos demônios, agora aceitou a Jesus como Senhor e decidiu ser um discípulo dele. Esse é o poder da palavra de Deus. Jesus olhou para aquele homem e deu uma resposta que parece, quem sabe, surpresa para o texto. Ele poderia ser o 13º discípulo ali, quem sabe? Ou sabendo que Judas ia trair, ele fica aí de estepe ali, depois você me cobre. Mas Jesus, ele tinha uma missão para aquele homem. Jesus, porém, o despediu dizendo, verso 39, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Aquele homem, ele não fez uma faculdade de teologia. Aquele homem não fez mestrado, não fez doutorado para ir evangelizar. Aquele homem não recebeu os 27 estudos do Ouvindo a Voz de Deus, que isso é muito bom para a gente aprender. Não sabia as doutrinas da igreja, mas Deus o invocou, o convidou para compartilhar do amor de Jesus. Sabe, queridos, algo importante para nós sempre nos lembrarmos, que algumas pessoas que têm medo de testemunhar, às vezes tem medo de dar um estudo. Mas e se me perguntarem e eu não souber responder? Sabe o que é melhor para nós falarmos para as pessoas? Aquilo que Jesus fez na sua vida. Esse é o melhor estudo. Esse é o melhor testemunho. Só que para isso acontecer, Jesus verdadeiramente tem que ter entrado na minha e na sua vida.
Quando nós nos apaixonamos, nós falamos para as pessoas. Já viu casal de namorado recém? Presente para todo mundo. Esse aqui é meu namorado, né? Já viu vó quando tem o netinho? Tem uma tia minha, não sei se falei para vocês. Ela estava querendo que nascesse um neto para ela, né? Na verdade, ela queria uma neta, ela sempre queria uma menina, mas nasceu um neto. Ainda assim, ela ama e ama muito. Porque se eu abrir aqui o meu WhatsApp no grupo da família, vai estar a foto de quem? Do neto da minha tia, o Rafael. Bebezão lindo. Nós falamos. Aquele homem queria seguir a Jesus, aprender mais, mas Jesus falou, olha, querido, eu tenho uma missão na sua vida. Você vai ter que ir para o seu lar, para a sua casa, testemunhar do meu amor, aquilo que eu fiz por você. O chamado desse improvável, desse alguém que era desconsiderado na sociedade, desse Zé Ninguém, desse rejeitado, é o mesmo chamado que eu e você temos. E olha, eu e você estamos numa condição bem melhor do que aquele rapaz. Você sabe muito mais de Bíblia do que aquele rapaz ali. Mas ele teve um testemunho, porque ele teve um encontro com Jesus. E isso faz toda a diferença. Mais do que o nosso conhecimento. Melhor do que, quem sabe, os anos que já fazemos ano bíblico. Melhor do que quantos versos nós sabemos, quem sabe de cor. Tudo isso é muito importante, é muito válido. Mas é aquilo que Deus fez e a transformação que Ele faz diariamente em mim e em você. Falar do amor de Jesus é o nosso negócio. Falar do amor dele é por isso que eu e você fomos chamados para estar aqui nesse momento da jornada do mundo. Imaginando se Daniel estivesse aqui, ou quem sabe João, depois de escrever tudo o que aconteceu no Apocalipse. Tem algo de especial em vocês, queridos, que Jesus te chama para levar o amor dele. Jesus, ele falou, olha, você vai em algum lugar onde eu não vou poder estar. Falou para aquele homem que não tinha nenhuma capacidade ali, quem sabe, mas ele, quando se colocou aos pés de Jesus, da mesma forma que Zaqueu, ele obedeceu, e ele foi. Então ele foi, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Eu gosto na versão em Marcos, que fala que ele foi nas 10 cidades da região dele, de Decápolis. Fala que ele foi anunciando e todos se maravilhavam. Um missionário. Alguém nasceu no reino. Nós somos chamados para essa mesma vocação, de levar o amor de Jesus para as pessoas. Jesus nos convida, claro que vir aqui à igreja é algo super importante. Nós estarmos aqui entre irmãos é fantástico. Mas todos nós temos um chamado quando saímos por aquelas portas. Assim como a nossa adoração e a nossa vida de serviço, ela não tem horário para começar e terminar, é algo constante. A nossa pregação e o nosso testemunho deve ser por onde for. No nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos relacionamentos. As pessoas têm que ver aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. E se sentir e terem a vontade de conhecer o Deus que eu e você servimos. Esse é o chamado de Israel desde Abraão. Abraão foi chamado para ser uma bênção. Através daquilo que Deus faz na nossa vida. Olha para a nossa vida, queridos. Quão abençoados nós somos. As pessoas têm que ver o amor de Jesus e querer conhecer o Deus que eu e você servimos. Deus, ele nos convida a compartilhar esse amor. Pois amar é compartilhar. Vou pedir para o trio. Vocês vão cantar? Vocês vêm aqui na frente. E enquanto eles cantam, eu vou fazer um apelo para vocês. Se é o seu desejo colocar a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus,
Se você está cansado deste mundo que você vive, quer dar logo um abraço em Jesus, e não sabe, quem sabe, Senhor, como eu posso compartilhar desse amor? Deus, eu não sei quem, como. Ele falou ali que Deus me chamou, mas eu não sei. Se você tem o desejo que Deus te mostre, que Deus fale com você, qual que é o seu propósito? Eu queria que, enquanto eles cantam, que você se colocasse de pé. Eu vou orar por você no final, para que Deus te guie, te oriente. Da mesma forma que ele falou com aquele ex-endemoniado. Falou, vai para os seus pais, para a sua casa. Aquele homem foi, mas não se contentou apenas no lar, mas ele proclamou aquela verdade na região onde ele vivia. Que nós possamos absorver e ouvir esse chamado para mim e para a sua vida também. Hoje eu quero falar de um amigo que um dia eu escolhi em meu viver, e desde então a minha vida de solidão se transformou numa bela amizade. Ele é o contraste que mudou meu jeito de ser. Enquanto eu aqui viver, solidão jamais. Jesus é o melhor amigo que um dia mudou meu viver e quer fazer mais amigos, amigos como eu e você, tirando a solidão, enchendo seu coração de amor. Hoje eu quero falar de um amigo que um dia eu escolhi em meu viver, e desde então a minha vida de solidão se transformou numa bela amizade. Ele é o contraste, mudou meu jeito de ser. Enquanto eu aqui viver, solidão jamais. Jesus é o melhor amigo que um dia mudou meu viver e quer fazer mais amigos, amigos como eu e você, tirando a solidão, enchendo seu coração de amor. Jesus é o melhor amigo que um dia mudou meu viver e quer fazer mais amigos, amigos como eu e você, tirando a solidão, enchendo seu coração de amor.
de amor. Amém. Jesus é esse amigo que te encontra onde você está e é capaz de te transformar. Vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado porque em Jesus nós temos esse amigo que sabe quem somos, esse amigo que nos conhece, que quando nos prostramos, quando o vemos, Ele tem poder para nos transformar. Pai, só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Quem sabe tem alguns que estão na mesma condição daquele homem antes de ter o encontro com Cristo. Vazios, sujos, mas quando nós colocamos a nossa vida, quando nós entregamos, o Senhor nos veste, nos transforma, nos cura e nos sara. Quem sabe tem alguns que já tiveram esse encontro com Jesus, que já o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas quem sabe pela correria da vida, estão mais preocupados, quem sabe, com os porcos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a ir até Jesus, diariamente, o buscar. Pois quando nós estamos em contato com Ele, a nossa vida é transformada. Nós cheiramos o perfume de Cristo e passamos esse perfume para as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a ir onde o Senhor manda. Nos ajude a ouvir, compreender e agir ao seu chamado. Ó Deus, eu não sei quem o Senhor está tocando no nosso coração para irmos falar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Por favor, que o Senhor nos mostre. Que nós possamos levar o amor de Jesus para essas pessoas. Que eles venham a conhecer o seu Evangelho, tenham a vida transformada e também sejam salvos. Ó Deus, o Senhor mostrou através dessa história que não há pecado, não há pessoa longe demais que o seu amor e seu poder não possa alcançar. Se tem alguém aqui nessa noite ou assistindo essa programação agora ou no futuro, se sentindo longe de Deus, se sentindo longe dos seus caminhos, que ele tenha a certeza que o olhar de Cristo é capaz de nos alcançar, independente do buraco onde nós estamos. E o Senhor quer tirar a nossa vida desse lugar. Nos dê forças, independente da circunstância, mesmo que uma cidade inteira diga não ao Senhor, que esses filhos e filhas que estão aqui, estão nos escutando, estejam de pé, ou melhor, aos pés de Cristo. Mesmo que as pessoas o rejeitem, que nós possamos ouvir o chamado de Cristo, termos a nossa vida transformada e irmos onde Ele mandar. Ó Deus, abençoe a igreja da Bela Vista. Seja uma luz aqui neste bairro, nessa cidade, e que por onde esses queridos passarem, assim como foi com aquele homem que tinha demônios, que teve a vida transformada por Cristo, que por onde ele passou, que todos possam se admirar, não da nossa vida, mas daquilo que Jesus fez por nós. Essa é a minha oração, e eu oro em nome de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para todo sempre. Amém. Desejo um feliz sábado para quem está do seu lado, uma boa noite e nos vemos amanhã.